integrais. Vamos ver um exemplo aqui de integrais, o primeiro exemplo de integração. Então, o que ele diz? Observe o gráfico abaixo, sabendo que as áreas das regiões achuradas são área 1 igual a 2, então ele deu o quanto vale essa área dessa regiãozinha aqui, área 2 igual a 4, a área dessa região, área 3 igual a 1, uma região bem pequenininha aqui, área 4 igual a 6, essa área aqui grandona, e área 5 igual a 3, calcule as integrais. Então, gente, a primeira coisa que eu queria observar desse exemplo é que ele é um pouco na contramão do que o que a gente quer das integrais. Porque o que a gente quer de integral? A gente quer dar uma fórmula de uma função e a partir da fórmula da função calcular a área do gráfico via as integrais. Então, nesse caso aqui é o contrário, eu já tenho as áreas e eu estou pedindo as integrais. Então ele é meio que o contrário do que o que a gente realmente quer das integrais. Mas esse exercício ele é muito importante do ponto de vista didático, para a gente entender o que significa as integrais, qual que é a relação entre integral e área. Porque muita gente, se eu pergunto o que é a integral, o que quer dizer a integral de uma função, e talvez vocês se incluam nesse grupo, vão dizer assim, a integral é a área. Só que não é exatamente a área. Porque se a integral fosse a área, integral ia ser sempre positivo. Mas a gente sabe que integral pode ser positiva, pode ser negativa, pode ser zero. E não existe área negativa e não existe área zero. Então, o que importa das integrais é que ela se relaciona com as áreas embaixo ou em cima do gráfico de uma função. Então, esse exercício é do ponto de vista didático para a gente entender qual que é a relação entre área e integral. Beleza? Então, vamos lá. O que a gente vai precisar para resolver esse exercício? Primeiro, a gente precisa entender qual que é essa relação entre integral e área. E começa assim, ó, se a função for positiva, na verdade não negativa, em um intervalo lá de A até B, então a área embaixo do gráfico dessa função é a integral. Mas é muito importante essa hipótese aqui, pessoal, da função estar acima do eixo. Se a função é maior ou igual a zero, então ela tem que estar acima do eixo x. E nesse caso, sim, a integral é igual à área. E se a integral é igual à área, se a área é igual à integral, a integral é igual à área, que é o que a gente vai utilizar nesse exercício. A gente tem a área, a gente quer a integral, então a gente vai usar que a integral é igual à área, mas só quando a função for maior ou igual a zero, tá? Agora, o que acontece se a função estiver abaixo do eixo, se a função for menor ou igual a zero, então aqui é a segunda hipótese, então a área é menos a integral vai acabar dando um número negativo e a gente precisa ajustar, digamos assim, com o sinal de menos. É só pensar que se a gente fizer uma reflexão no eixo, a gente tem aqui uma função f negativa, quando a gente reflete, a área continua o mesmo, mas a função vira positiva, vira menos f, é por isso que vem esse menos aqui para cima. Então, se a função é positiva, a área é igual à integral, e se a função é negativa, a área é menos a integral, então, em particular, a integral é menos a área. E depois, e se a função não é nem positiva nem negativa, se ela troca de sinal? Se ela troca de sinal, ela vai fazer alguma coisa tipo assim, ó, aqui está o eixo, ela vai ter um pedaço lá em cima e um pedaço aqui embaixo. Imagina que esse daqui é o A, que esse daqui é o B. Então ela vai trocar de sinal aqui num certo ponto C. E o que vai valer é que a gente vai poder quebrar a integral em dois pedaços. A gente vai ter esse pedaço onde a função é positiva e esse pedaço onde a função é negativa. Ou seja, a gente vai poder usar essa parte aqui para o primeiro pedaço e essa parte aqui para o segundo pedaço. E a gente soma as duas áreas. Ou seja, a gente tem que quebrar a integral em integrais em intervalos
menores, ou seja, se a f troca de sinal, então a gente vai dividir a integral de a até b como a integral de a até c mais a integral de c até b. Então a gente pode fazer isso e pode fazer isso mais vezes, não precisa fazer uma vez só. Se ela trocar de sinal várias vezes, tu quebra enquanto os intervalos forem necessários. E por último, a gente só precisa, para ajustar, que a integral, quando os intervalos de integração estão invertidos, olha só, a gente tem aqui a embaixo, b em cima, e aqui na direita eu tenho a em cima, b embaixo. Então, quando eu faço a inversão dos intervalos de integração, eu só mudo o sinal da integral, tá? Fora isso, a gente não vai precisar mais nada, só precisa olhar o gráfico e pegar os dados. É bem simples esse exercício, tá? Eu sei que eu me alonguei um pouquinho aqui na explicação dele, mas vocês vão ver que ele é muito simples, bem tranquilo. Então, eu vou deixar o gráfico aqui pequenininho, porque o que importa desse gráfico? Só importa saber as regiões onde a função está acima do eixo e quando a função está abaixo do eixo, ou seja, quando é que a função é positiva, quando é que a função é negativa. E vamos lá, vamos resolver. Primeiro, a integral de 0 até 1, ó, aqui os intervalos de integração, ó, de 0 até 1. Então eu venho aqui no gráfico e olho de 0 até 1, a função está acima do eixo e dá exatamente aquela região da área 1. Então, se a função está acima do eixo, a integral é a área. Então a gente vem aqui, essa integral aqui é igual à área 1 e é só olhar quanto é que vale a área 1. A área 1 é igual a 2. Acabou. Feito, bem tranquilo. Agora vamos lá, o segundo, a integral de 0 até 4. Então eu venho aqui, começo no 0 e vou vindo aqui até o 4. Então observa que aqui entre o 0 e o 4, ela mudou de sinal. Ela tem um pedaço para cima e tem um pedaço para baixo. Ó, vou até redesenhar. Então, e esse ponto aqui é o ponto 1. Então eu vou ter que quebrar esse intervalo, eu vou ter que quebrar essa integral na integral de 0 até 1 e na integral de 1 até 4. Eu faço essa parte aqui, a gente quebra ela no meio. Então, qual que é a integral de 0 até 1? Essa a gente já sabe. A integral de 0 até 1 é a área 1, que é 2. Mas agora, qual que é a integral de 1 até 4, pessoal? Observa que entre o 1 e o 4, a função está abaixo, e essa daqui é a área 2. Se a função está abaixo do eixo, a área é menos a integral, então a integral é menos a área. Ou seja, se eu for responder isso daqui, a gente vai observar que essa integral é igual à área 1, mas essa integral aqui não é igual à área 2, ela é igual a menos a área 2. Então vem aqui, só faz isso, é igual a A1 menos A2, A1 é igual a 2 é igual a 4, 2 menos 4 é menos 2. Ó, área 1 é igual a 2, área 2 é igual a 4 e fica 2 menos 4, que dá menos 2. E de novo, então, pode integral negativa, gente? Pode. Pode sim ter integral negativa. E o que significa uma integral negativa? Significa que a função é negativa? Significa que a área é negativa? Não. Uma integral negativa só significa que eu tenho mais área abaixo do eixo do que acima do eixo naquela região ali. Por exemplo, aqui de 0 até 4, a gente dá para ver, na verdade, né, que a gente tem mais área aqui, ó, nessa parte que está abaixo do eixo, do que a área aqui nessa parte pequenininha que está acima do eixo. Beleza? Vamos lá. Terceiro exemplo. Esse exemplo aqui, ele é só para a gente testar aquela última propriedade das integrais, que é quando o intervalo de integração está invertido. Porque olha só, como é que a gente lê essa integral? Como é que a gente lê qualquer integral? É sempre de quem está embaixo até quem está em cima. Então essa integral aqui, por exemplo, é uma integral de 4 até 1. Ela está invertida, os intervalos de integração. Então eu, antes de resolver essa integral, eu tenho que acertar os intervalos de integração. A integral de 4 até 1 é menos
a integral de 1 até 4. Beleza? Então, quando eu faço essa inversão aqui dos intervalos de integração, eu só ponho um menos na frente da integral e tá bem tranquilo. Então, vamos lá. Agora eu preciso resolver quem é que é a integral de 1 até 4, não deixar aquele menos ali te incomodar. Qual que é a integral de 1 até 4? Ó, entre 1 e 4, a função é negativa, é não positiva. Então, a integral é menos a área. Então aqui eu vou ter aquele menos que já estava aqui, ó. E além desse menos eu vou ter um outro menos, porque essa integral é menos a área 2. Então, menos com menos, mais, então essa integral fica igual a A2, que é dado pra gente, que é 4. E daí, fechou a integral de 4 até 1 dessa f de x dx é igual a 4. O último desse slide é a integral de 4 até 9. Nessa figura tá meio ruim de ver, mas só que o 9 não é o final, o 9 é esse ponto aqui. Então aqui eu começo de 4 até 9. Já dá para chutar que vai dar uma coisa negativa, né? Por quê? Porque tem bem mais área abaixo do eixo do que acima do eixo. Como é que a gente vai fazer a integral de 4 até 9? A gente tem que quebrar em duas integrais, porque o meu gráfico está quebrado em duas partes, uma parte para cima, uma parte para baixo, exatamente aqui no 5. Então, a gente vai fazer a integral de 4 até 5, mais a integral de 5 até 9. Feito? Então, a integral de 4 até 5, a função é positiva, e é a área 3, que é igual a 1, e entre 5 e 9, a função é negativa, então vai vir aqui menos a área 4. Então vem aqui área 3, 1, menos área 4, 6, e 1 menos 6 é menos 5. E tá feito esse exercício aqui também, esse item do exercício. Beleza? Bem tranquilo, né? A gente é só substituir os números. Alguns vêm com o sinal de mais, outros vêm com o sinal de menos. Agora, para terminar, qual que é a integral aqui de 10 até 9? Observa que os intervalos estão trocados, então a primeira coisa é botar os intervalos sempre do menor para o maior. Então é menos a integral de 9 até 10, e a integral de 9 até 10, a função aqui é positiva, ó. Observa que aqui nessa região a função é positiva, então a integral é igual à área, e daí só cuida porque já tem esse menos aqui na frente, e esse menos vai permanecer. E essa área aqui é a área 5, e a área 5 é igual a 3, então vamos lá, menos 3. E tá feito. E por último, a integral de 0 a 10, a integral em todo o gráfico pelo menos apresentado. Então olha só, para eu fazer a integral de 0 a 10, eu vou ter que quebrar em quantos pedaços o meu gráfico? 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou ter que quebrar em 5 pedaços o meu gráfico, ó. Um pedaço positivo, outro pedaço negativo, depois mais um pedaço positivo, mais um pedaço negativo e por último um pedaço positivo. E aí é só vir direitinho com os sinais tranquilo ali, ó. Integral de 0 até 10 é a integral de 0 até 1, mais a integral de 1 até 4, mais a integral de 4 até 5, mais a integral de 5 a 9, mais a integral de 9 a 10, e vem vindo cada uma dessas regiões com o seu sinal. Ó, de 0 a 1 a função é positiva, então a 1 vem com um sinal de mais, na verdade vem sem sinal nenhum, né? Mas enfim, aí entre 1 e 4 a função está abaixo do eixo, então vem aqui menos a área 2. Agora, entre 4 e 5 a função é positiva, então vem aqui mais a área 3. E assim por diante, né? Depois entre 5 e 9 vem com menos, porque a função é negativa, e vem aqui a área 4, porque é a região 4, e por último, entre 9 e 10, vem aqui a região 5. Daí só substitui os números, 2 menos 4 mais 1 menos 6 mais 3, que deve dar menos 4. Essa conta aqui, vamos lá, vamos conferir, ó. 2 mais 1, 3. 3 mais 3, 6. Ó, tem um menos 6 aqui, legal. 6 menos 6, zerou. E sobrou só o menos 4 mesmo, legal.
Então, essa integral aqui de 0 a 10, desculpa, dá menos 4. Uma dica aqui, pessoal, eu tenho a integral de 0 a 10, mas só que observa aqui que eu já calculei a integral de 0 a 4 num item anterior, e também já calculei a integral de 4 a 9. Então eu não precisaria ter quebrado em 5 integrais. Eu poderia ter quebrado em 3 integrais. Ó, eu poderia fazer aqui a integral de 0 até 10 dessa f de x dx é a integral de 0 até 4 da f de x dx, mais a integral de 4 a 9 da f de x dx, mais a integral de 9 a 10 dessa f de x dx. Então seria outra maneira para resolver utilizando os itens anteriores. Claro que vai dar a mesma resposta, né? Lembra, a integral de 0 a 4 era menos 2, a integral de 4 a 9 era menos 5 e a integral de 9 a 10 a gente ainda não tinha, mas só que dá para ver que ela é igual a 3, porque entre 9 e 10 a função está para cima e é só essa região aqui, a região 5. Então, menos 2, menos 5, menos 7 mais 3, menos 4. E tá feito, com um pouquinho menos de conta, utilizando os itens anteriores, tá? Eu até não sei se precisa, eu até vou dizer para vocês, eu não faria assim, tanto que eu não fiz assim nos slides, porque vai que por algum acaso eu errei, digamos que eu errei a integral lá de 0 até 4. Então aí eu tô carregando esse erro para outro item, e aí vai dar errado, não tem jeito, não tem. Eu sei que de vez em quando 2 erros dão um acerto, mas a gente tem que sempre tentar não errar, né? E carregar um erro para outro lugar às vezes não é a melhor coisa. Então, de repente valeria a pena fazer que nem a gente fez aqui, quebrando nos 5 intervalos mesmo, tá, gente? Bueno, então era isso, esse exercício aqui, que nem eu falei para vocês no início, um exercício mais didático, um exercício que a gente tenta entender a relação entre área e integral. Lembrando, a integral não é a área e a área não é a integral. As duas coisas são a mesma só quando as funções são maiores ou iguais a zero, quando elas estão acima do eixo. Se a função for menor ou igual a zero, a integral é menos a área e a área, então, é menos a integral, tá, gente? E se ela estiver trocando de sinal, é aquilo que a gente estava fazendo, quebra em várias integrais menores, em intervalos menores, onde a função tenha um sinal bem definido, assim que a gente consegue relacionar a integral com a área. Tá beleza então, pessoal? Então, bons estudos e até a próxima.